Estar com a coluna torta pode não ser um problema, na verdade pode ser até a solução da sua dor. Vem comigo que eu vou te explicar direitinho. Olá, tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou Angela Barros. Se você me conhece, eu sou Angela Barros também. Sou mestre em fisioterapia e amo falar sobre coluna vertebral. E a escoliose é uma das deformidades que aparece na nossa coluna. A escoliose, que é quando a coluna está torta visualmente, é uma alteração tridimensional, ou seja, quando você olha de frente, tem um desvio postural. Quando você olha a pessoa de lado, há um desvio postural. E quando você olha a pessoa por cima, há também uma alteração nas vértebras. Então a escoliose é a junção da inclinação e da rotação vertebral e da diminuição da curvatura fisiológica da nossa coluna. Que se for na torácica é a cifose, se for na cervical ou na lombar é a lordose. E aí o que eu espero que você entenda nesse vídeo é que a escoliose é uma doença e não um desvio postural. A escoliose envolve ter o desvio postural, mas também tem outros aspectos. A saúde óssea está comprometida, a saúde muscular e tem todo um componente neuromotor envolvido. Então essa é uma doença que geralmente aparece na infância e ela tende a progredir. Então nos primeiros sinais que são identificados lá na infância, já é interessante de observar e acompanhar para ver se esse desvio postural vai aumentar. Já é necessário algumas vezes intervir, fazer um fortalecimento, fazer exercícios específicos para escoliose e algumas vezes é necessário até fazer esse uso do colete. Agora, quando essa deformidade surge na fase adulta, ou seja, eu tenho um desvio postural que apareceu depois que teve todo o processo de maturação óssea, a pessoa não vai mais crescer. Então nós dizemos que esse desvio postural é uma escoliose não estrutural. Ou seja, não tem outros aspectos envolvidos além do desvio postural. E essa escoliose que aparece na fase adulta é secundária a alguma coisa. E uma das principais causas para a escoliose não estrutural do adulto é a hérnia de disco. Acontece que nosso corpo é tão inteligente que quando o disco está protruso, ele sai lá da casinha dele, está comprimindo alguma raiz nervosa, automaticamente nós alteramos a nossa postura para evitar aquela irritação nervosa. Isso é algo que acontece inconsciente. Então, nesse caso específico, o desvio postural está sendo para te livrar de uma compressão nervosa, para te livrar de uma dor, para te livrar de sinais neurológicos como fraqueza, dormência, formigamento. Então, são nesses casos que a gente precisa identificar será que se eu corrigir essa coluna torta, colocar ela no lugar, isso vai ser benéfico para mim? Porque nesse caso que o desvio postural foi feito para livrar de algo pior, a gente tem que cuidar primeiro da causa e depois do desvio postural. Porque se a gente só endireitar a coluna, pode ser que isso gere mais dor, mais problemas, mais complicações. Então é muito comum ter a junção de três coisas. A pessoa tem a hérnia de disco, fez a escoliose para aliviar a tensão que a hérnia de disco está causando na raiz nervosa e aí, tentando corrigir a postura, tentando endireitar a coluna, essa pessoa começa a ter uma ciatalgia, que é a dor do nervo ciático. E aí também vem sinais de diminuição de força, de formigamento, de dormência. E o que é que a gente faz nesses casos? Primeiro, a gente precisa fazer uma descompressão da coluna. Tem exercícios para ajudar a descomprimir a coluna. O próprio fortalecimento, os exercícios de mobilidade articular, os exercícios de alongamento, flexibilidade, vão ajudar nessa descompressão da coluna. E aí, depois que descomprime a coluna, depois que a gente organiza o esquema corporal, equilibra a força, equilibra a sensibilidade, equilibra toda a mecânica corporal, é que a gente vai pensar nessa questão da escoliose. Aqui no canal tem um vídeo falando detalhadamente quando você deve se preocupar com a escoliose ou não. E se você ficou com alguma dúvida, se você quer contar qual é o seu caso, a sua história, precisa de uma opinião, comenta que eu te respondo. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.